Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Você gostaria de uma planilha que calcula o preço teto de um fundo imobiliário qualquer que você queira? Então fica nesse vídeo para ver o operacional dessa planilha que eu montei aqui para vocês usarem à vontade, mas para isso eu preciso do seu like e comentário aí embaixo. E me diz aí qual o processo que te leva a escolher um fundo imobiliário para se ter em carteira. O que você leva em consideração? Para você, o preço de compra importa? Deixa seu comentário aí embaixo e vamos debater um pouco mais sobre esse tema. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo? Bom, depois de você estudar sobre esse tipo de investimento, os tipos de fundos imobiliários que existem e tudo mais, agora chegamos finalmente ao passo de calcular o preço teto de um fundo. Mas eu tenho que fazer algumas considerações agora. Em primeiro lugar, tenho que dar aquele recado de sempre que não é para considerar esse vídeo como sendo uma recomendação de compra e venda de nenhum ativo aqui citado, que isso fique bem claro. Essa aqui vai ser uma ferramenta que eu espero que ajude vocês no processo final de escolha de um FII, e nada aqui poderá e deverá ser considerado como verdade absoluta. Não existe um único método para calcular um preço teto de um fundo. Aqui é apenas uma sugestão de um método. Um modelo bem simplificado que eu espero de verdade que seja útil para você nos seus estudos. Esse modelo é conhecido como um modelo de Gordon simplificado. Basta você procurar aí na internet, digita modelo de Gordon, que você vai achar algo bem similar a isso. E mesmo que você aprenda a calcular o preço teto de um fundo imobiliário, como vai ser demonstrado aqui, isso significa que, antes de tudo, você tem que estudar o fundo imobiliário que você está analisando. Então, o seu processo tem que ser sempre o seguinte: estudar o fundo, ver o que ele faz, de que tipo ele é e todas as outras coisas desse tipo que venham bem antes de você chegar na etapa de calcular o preço teto de qualquer fundo que você queira. Bom, antes de mais nada, se você quiser essa planilha e outras que tenham disponíveis aqui no canal, a gente vai fazer aquele mesmo processo de sempre. Vai aqui em Arquivo, fazer uma cópia, vai colocar o nome, vai escolher o local onde vai salvar e vai fazer uma cópia. Você não vai conseguir alterar essa planilha aqui que eu estou mexendo, senão vai mexer muito nas fórmulas que eu estou usando e não vai conseguir usar nada, tá bom? Então, entendido como é que você vai fazer? Agora vamos continuar aqui fazendo o próximo passo, que é entender o racional da precificação. Eu vou montar aqui com vocês o passo a passo, aqui bem tranquilo. E antes de mais nada, eu vou mostrar o seguinte, que a gente vai puxar todos os dados aqui dessa aba de controle. Esses dados eles são puxados lá do site Funds Explorer, que eu já usei aqui no canal. Então tem todos os fundos aí disponíveis, que eles têm cadastro lá, tá bom? Então essa parte aqui você não mexe em nada, tá? É só para controle. Voltando aqui para a parte de preço teto, a gente vai explicar o operacional dessa planilha. Então, por exemplo, eu vou começar aqui com os fundos de tijolos. Eu vou fazer uma separação entre fundos de tijolos e fundos de papel. Então, a primeira parte que você vai escolher é o seguinte, é o nome do fundo. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui o VISC 11, que está lá na nossa carteira de fundos imobiliários aqui do canal. E aí ele está com esse preço de mercado e com esse preço sobre valor patrimonial. Feito isso, aí a gente vai estudar qual é o dividendo mensal médio que ele tem pago. E aí você pode catar em qualquer site, você pode ir lá até no Funds Explorer mesmo, fazer a conta, que é você pegar os 12 meses de distribuição anteriores e fazer uma média. Eu aconselho fazer essa média aí para ter um dado mais fidedigno, ou seja, de não pegar nenhum não recorrente que o fundo esteja distribuindo nesse mês de estudo que você está analisando. E aqui eu já deixei alguns links. O primeiro você pode escolher aqui, ó, Funds Explorer. A gente vai aqui e aí a gente digita aqui no campo de pesquisa o nome do fundo, que no caso é o VISC. E aí a gente vai para a parte lá embaixo de rendimentos. Deixa eu ver se é essa parte aqui, cadê? Aqui. Então você vai somar aqui todos os 12 rendimentos que o fundo distribuiu e depois dividir por 12.
Eu já fiz essa conta. Então, a gente já pega aqui, para não demorar muito, eu vou colocar aqui 0,65, que foi a média dos últimos 12 meses. E para efeito geral, sempre todas as contas de preço teto de fundos imobiliários vão usar o dividendo anual, ou seja, o que ele distribuiu ao longo dos 12 meses. Então, eu vou usar esse númerozinho aqui, que já está calculado. Então, você inseriu o dividendo médio mensal, ele vai calcular o dividendo médio anual. Bom, aí agora a gente vai para a segunda parte, que é o seguinte. Toda vez que você escolhe para investir em renda variável, você está abdicando de usar a renda fixa como o seu principal investimento. E isso vai ter um custo. Esse custo é o custo de oportunidade. Ou seja, você está deixando de investir em algo garantido, entre aspas, na renda fixa, para investir em renda variável. E aí, como é que a gente calcula esse custo de oportunidade? Para fundos imobiliários, a gente vai usar o Tesouro Direto para efeito de comparação. E aí eu vou olhar os preços e as taxas que o Tesouro Direto está me disponibilizando nesse momento em que eu vou escolher um fundo para investir. Então, por exemplo, aqui eu vou procurar os tesouros IPCAs, tá? Então, por que eu vou usar os IPCAs? Porque eles têm maior correlação com relação aos fundos imobiliários. Eles que são usados como norte para isso. Então, vocês estão vendo que tem vários prazos aqui, desde o 2026 até o 2055. E para cada ano, você tem uma determinada taxa a mais do IPCA, tá bom? Bom, aí o que eu aconselho a fazer? Normalmente se usam os IPCAs mais longos para a precificação. Então aqui, nesse primeiro campo, eu tenho a parte de títulos do Tesouro Direto, e eu coloquei aqui sempre o 2035, mas você pode usar um outro qualquer. Você pode usar o próprio 2055, lembrando sempre que quanto maior o prazo do Tesouro, mais segurança você vai ter, ou seja, a sua precificação vai te dar uma maior margem de segurança para isso. E se você quiser usar o próprio 2055, não tem problema, é só alterar aqui, sem problema nenhum. E aí eu vou colocar aqui embaixo, sempre, as taxas. Então, por exemplo, no 2035, ele está sendo negociado agora com uma taxa de 6,18% ao ano. Então, eu vou colocar aqui 6,18%. E olha aqui, ó, ele já me deu um preço teto para o VISC 11, baseado no custo de oportunidade que eu estou tendo no Tesouro Direto. Ah, mas aí eu não quero o 2035. Eu quero usar a média de todos os especiais negociados. Não tem problema. Então você vai aqui e vai calcular a média de todos eles, ou seja, você vai somar 607 com 6,18 com 6,18 com 609 com 6,21 com 6,30 e divide pela quantidade de títulos, ou seja, uma média bem simples, 6,17. Então vamos colocar esse valor aqui, 6,17. 6,17. Espera aí que agora foi. Bom, então já me deu um segundo preço teto. Eu vou pular essa parte da inflação, que a gente vai conversar sobre isso quando a gente for falar de fundo de papel. Agora aqui, lembra que eu falei que você tem o custo de oportunidade, você precisa ganhar a mais na renda variável do que na renda fixa. Essa taxa a mais é chamada de spread, ou seja, se a renda fixa está pagando, por exemplo, 5%, então, se eu quiser um spread de 2%, então eu quero receber 7% ao todo na renda variável. Então, para fundos de tijolos, o que você vai precisar? Você vai precisar dessas três combinações aqui. Você pode usar um ano só do Tesouro Direto, e aí você vai escolher qual. Lembrando que quanto mais anos, melhor para ter uma margem de segurança para o seu preço teto. Você pode usar a média dos IPCAs que estão sendo negociados no momento. E você pode usar o spread que você quer ganhar
a mais em cada título que você for investir. Então, para o nosso exemplo, para o VISC11, aqui nós temos, se você usar o 2035, nós temos esse preço teto, que é inferior ao preço de mercado que ele está sendo negociado. Se usar as médias dos IPCAs, tem esse preço teto, que também é negociado abaixo do preço de mercado, não oferecendo margem de segurança. E se eu quiser ganhar 2%, além do que o prêmio do Tesouro está me oferecendo, então eu vou pegar esses valores aqui. Mas se eu quiser pegar mais spread, também posso. Normalmente, as pessoas usam, pelo que eu tenho visto por aí, uma faixa entre 2 a 4% de spread. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, se você tem um fundo que você confia bastante, que ele é um fundo redondinho, tem bons lugares de imóveis, os contratos estão bem amarrados, tá tudo certinho, vencimento de longo prazo, atípicos. Então você pode jogar um baixo risco nele. Então pode jogar aqui, por exemplo, 2%. Mas se você tem um fundo imobiliário de tijolo, que os contratos não estão bem amarrados, tem um prazo curto de vencimento, os locais dos imóveis não são de grande qualidade e os imóveis também não são de grande qualidade, então você pode aumentar esse spread para 4%, ou seja, você está mensurando o risco desse fundo imobiliário em todos esses quesitos que eu acabei de falar. Então, para precificar os fundos de tijolos, a gente vai usar essas métricas aqui. Até aqui, acho que fomos bem. Mas vou voltar aqui para 2%, e aí vou fazer o seguinte. Agora a gente vai analisar os fundos de papel, e vai ser um pouquinho diferente dos fundos de tijolos. Por quê? Os fundos de tijolos, eles não repassam mês a mês a inflação do período. É claro que assim, você vai ter em tese o repasse dessa inflação no longo prazo. Você espera que os fundos de tijolos eles se valorizem ao longo do tempo, ajustados pela inflação. Então, você quer ver isso no valor patrimonial do fundo. Até aí, nada demais. Só que, com os fundos de papel, como eu já expliquei no vídeo que está aparecendo aí no card, não funciona assim. Os fundos de papel, os FOFs também, eles podem ter essa métrica, né? Eles repassam a inflação para você todos os meses. Então, a gente tem que embutir nessa precificação o custo da inflação também. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o fundo MXRF11, que também está na nossa carteira. E ele tem de dividendos, de média, dos últimos 12 meses, esse valor de 9 centavos. Nota que aqui está o preço sobre o valor patrimonial dele, ou seja, já mostra um desconto frente a esse fundo. Mas qual seria o preço teto desse fundo imobiliário? Bom, além desses fatores que vocês já colocaram aqui, vocês vão estimar a inflação daqui para frente. E como é que a gente, que é leigo, pode fazer isso? Por isso que eu coloquei o link do relatório do Boletim Focus aqui. Então vocês vão acessar esse site aqui, vão abrir o último documento que eles vão disponibilizar. Então vou abrir, vou fazer o download dele e vai chegar nesse documento aqui. Então, percebam o seguinte, que, por exemplo, ó, o mercado estima que a inflação para 2023 está aqui na casa dos 5%. Então, é um valor que a gente já pode utilizar lá. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui a inflação de 5%. Agora, olha o quanto o fundo deveria valer com todas essas premissas aqui. Ou seja, o fundo está sendo negociado bem acima do que ele deveria estar valendo, usando o 2035, usando a inflação e usando esse spread de 2% que você quer ganhar a mais da renda fixa. Então é assim que a gente vai calcular o preço teto para fundo de papel. E você pode ficar brincando com essa planilha do jeito que você quiser. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? É o seguinte, é mexer nessas variáveis para ver qual é a situação que o mercado está aceitando para que o MXRF esteja sendo negociado nesse valor aí de 9,69. Então, por exemplo, eu posso ficar aqui, ó, se eu reduzir a inflação
para 4%? Não chego ainda. Se eu reduzir a inflação para 3%? Tô quase perto, ó. Então, o mercado está estimando uma inflação de 3% mais para frente, com um spread de 2%. Mas se eu aumentar o spread aqui, se eu aumentar para 3%, aí reduz o preço teto do fundo. Para isso eu tenho que diminuir mais a minha inflação. Se eu botar aqui 2,5, não vai. Se eu colocar para 2, tá quase. Então percebem como isso vai variar de fundo para fundo? E aí você pode ficar brincando com todas essas possibilidades. Então, esse tipo de cálculo vocês vão usar apenas para fundo de papel, fundo de fundo e fundo de desenvolvimento, tá bom? E eu espero que vocês tenham entendido minha mensagem ao longo desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo, que eu quero saber se essa planilha é útil ou não para vocês. E se vocês tiverem alguma sugestão para fazer, comenta aí também, que eu sou aberto a sugestões sempre. Se você gostou desse vídeo, fica aqui comigo vendo essa playlist onde eu falo só de fundos imobiliários. E se você quer me ver investindo na prática em fundos imobiliários com R$150 por mês, tem essa playlist da carteira aí do canal. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. É isso, pessoal. Um grande abraço, paz, saúde e sucesso a todos.